Eu sempre brigo para falar Nova Lima, porque tem artista que vem aqui e fala: olá, Belo Horizonte. Não, Nova Lima, pô, tá em casa. E durante o mandato de vice-prefeito, nós sofremos muito. Uma cidade, uma Ferrari com um motorzinho de Fusca. E aí o prefeito acelera, mas não vai. O meu desejo era que chegasse ao final de 4 anos, com tudo realizado. Isso não foi possível. O problema da mobilidade ali não é um problema de ideologia, de isso, daquilo, não. É um problema de mobilidade que afeta a vida de todo mundo. A gente pode considerar que é um IPTU defasado. Quando fala que Nova Lima é a cidade com a maior concentração de ricos, muitas vezes as pessoas interpretam que Nova Lima é a prefeitura mais rica, o que não faz nenhum sentido. Hoje um programador ruim de serviço está empregado e bem pago. E no início do meu primeiro governo, numa reunião com a equipe de gestão, alguém falou sobre reeleição. Eu falei: opa, vamos morrer esse assunto aqui agora. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Olá, muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Ibrahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita Marinho, um ótimo dia a você e aos ouvintes e espectadores dos diversos canais de O Tempo. Hoje é a vez de iniciarmos as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima. E a gente começa com o atual prefeito e candidato à reeleição, João Marcelo. Filiado ao Cidadania, João Marcelo é formado em administração. Também se especializou em administração pública, com foco em planejamento, gestão e finanças. Iniciou a carreira política em 2012, quando tentou ser vereador de Nova Lima pelo Partido Popular Socialista. Não foi eleito porque o partido não havia atingido o coeficiente eleitoral. 4 anos depois, se tornou vice-prefeito do município na chapa formada com Vitor Penido. Em 2020, foi eleito prefeito com 20 mil votos. Agora tenta a reeleição, tendo como vice Cissa Carolina, do Partido Social Democrático. Candidato João Marcelo, prefeito, candidato à reeleição. Seja muito bem-vindo aqui à FM Tempo, a nossa sabatina. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Tempo. Para mim é um privilégio, uma honra poder estar aqui mais uma vez falando sobre a nossa cidade Nova Lima, sobre o nosso governo e, claro, sobre o processo eleitoral que estamos passando. E para a gente começar conversando sobre um assunto que está muito em dia com o que acontece em Nova Lima e no país como um todo, eu queria lhe perguntar sobre incêndios e sobre meio ambiente. A gente tem visto nos últimos dias alguns empreendimentos em Nova Lima com muitos riscos e a necessidade de intervenção do Corpo de Bombeiros. Eu queria saber, do ponto de vista de propostas no macro, prefeito, qual é a intenção que o senhor tem para tentar mitigar esse tipo de situação? Eu vi que no seu plano de governo tem algumas situações, por exemplo, que sugerem a criação de um espaço específico para o Corpo de Bombeiros. Mas eu queria sua consideração sobre o que fazer neste caso que o senhor propõe, caso reeleito seja. Bom, primeiro que de fato hoje nós estamos vivendo uma situação crítica no país, de uma maneira geral, né, com inúmeros, milhares focos de incêndio, e Nova Lima, por ser uma cidade com mata, com vegetação, também vem sendo muito impactada. Quando a gente acorda de manhã, a vista que a gente tem é aquela que a gente tem em toda Belo Horizonte, toda a região metropolitana, e a gente tem diferentes focos na região do Vale do Sereno, perto do Ville de Montanha, perto do Jardim de Petrópolis, perto do Veredas, várias regiões sendo impactadas, né? A gente sabe de todos os esforços empregados pelo Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Em Nova Lima a gente tem, através da Defesa Civil, buscado auxiliar dentro daquilo que nos é possível. Inclusive hoje à tarde convoquei uma reunião com a nossa Defesa Civil e as empresas privadas para trabalharem de maneira articulada com as brigadas de incêndio dessas empresas, a própria Vale, a Anglo Gold, enfim, estamos buscando fazer aquilo que é possível para auxiliar o Corpo de Bombeiros e minimizar esses impactos. A gente tem no nosso plano de governo a proposta da construção de um plano relacionado às mudanças climáticas, e isso envolve tanto essa questão do calor, dos tempos secos, e que acaba resultando no incêndio, como também dos períodos de chuva. É um trabalho que a gente vai precisar aprofundar muito tecnicamente, está alinhado com
com as mudanças que a gente está passando e quais as formas de combater isso. E esse ponto que o próprio Guilherme já citou é algo que a gente já vem discutindo com o Corpo de Bombeiros. Já encontramos uma localização estratégica onde nós construiremos a sede do Bombeiro Militar e onde será também a sede da nossa Defesa Civil, e que é um ponto extremamente estratégico porque ele é de acesso para o Corpo de Bombeiros, não só a Nova Lima, como também a Raposos e a Reacima, exatamente num trevo que você consegue acessar as 3 cidades. Então isso vai permitir que o Corpo de Bombeiros possa atuar de maneira mais célere, mais ágil, né? A gente sabe que essa questão do combate ao incêndio é uma responsabilidade do Estado, e a gente está buscando fazer aquilo que é possível para estar ao lado dos bombeiros. Quando a gente propõe a construção de uma sede, um convênio com recursos do município, a construção feita pelo município, assim como acabamos de fazer com a Polícia Militar, que há mais de 20 anos aguardava por um novo quartel, e nós inauguramos um quartel em excelente qualidade. Então a ideia é que a gente possa avançar nesse mesmo sentido. E aí, quando a gente fala dessas queimadas, desse tempo seco, a gente fala de problemas respiratórios. Nós estamos aqui, os 3, o senhor deu uma tossidinha quando foi começar a entrevista, eu e Guilherme já há alguns dias arrastando com essa respiração mais pesada. Não moramos em Nova Lima, mas estamos na região metropolitana. E aí, prefeito, esse impacto é claro na saúde, né? Na saúde da população, na saúde do município de uma forma geral. Nova Lima já tem visto uma interferência na saúde por causa desses problemas respiratórios. E se sim, eu já aproveito te perguntando, a cidade está preparada para casos específicos, para momentos específicos, como por exemplo problemas respiratórios, a dengue, outros surtos que a gente vê ao longo do ano? Essa questão respiratória com esse tempo seco fica muito mais intensa, e a gente já percebe, por exemplo, um aumento na pediatria do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no pronto atendimento, que é a porta de entrada, né? A gente vê que a pressão aumenta, uma pediatria que, assim, em todo lugar a gente está tendo dificuldade de pediatria na nossa região, e essa pressão acaba impactando em tempo de espera, em tempo de atendimento, mesmo se tratando de situações respiratórias em decorrência desse tempo seco. A prefeitura, a gente coloca todos os esforços. Nova Lima foi destaque no enfrentamento à pandemia. Da mesma forma agora, nesse momento complicado, vamos assim dizer, de dengue, nós tivemos iniciativas como pontos de hidratação, exatamente naquele momento onde a gente vivia um boom da dengue, e qualquer outra doença, seja ela respiratória, que necessitar um esforço a mais do trabalho que já é realizado por nós, nossa equipe vai estar à disposição para isso. O que a gente percebe hoje é que aumentou um pouco a pressão na pediatria do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, necessariamente onde tem o pronto atendimento, né? E estamos atentos a tudo isso para poder passar por mais esse momento da melhor maneira possível. Eu vou retomar um pouco a nossa conversa de meio ambiente, porque eu gostaria de lhe perguntar sobre uma questão que passou a ser discutida em Belo Horizonte e que me parece relevante num contexto geral, em que temos casos como o do Rio Grande do Sul, sem contar os problemas que Belo Horizonte e outras cidades, inclusive Nova Lima, também vive eventualmente no caso de enchentes. Alguns municípios já estão começando a discutir a questão de ter uma autoridade climática, de criar um órgão e de diretivo específico para tratar de uma maneira perpassando a estrutura administrativa do Poder Executivo, para esse órgão ser autônomo e ter a capacidade de guiar os demais poderes. O senhor pensa em algo dessa natureza? O senhor tem algum desenho específico do ponto de vista de quem tocará a pauta de meio ambiente dentro do seu governo? Ou será diretamente o senhor? Ou como é que é o desenho que o João Marcelo espera ter para a sua próxima gestão, se eleito for? Essa pauta hoje toda é tocada através da nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai ser a responsável por desenvolver esse plano de mudanças climáticas. Quando a gente vai para o desenvolvimento de um plano, a gente aprofunda e pode chegar à conclusão de que seja necessário criar uma autarquia ou algum outro departamento que tenha um foco ainda maior. Mas hoje esse trabalho é todo liderado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que claro, tem outras atribuições também, mas indiscutivelmente essa é uma das principais. Nós estamos falando de um prefeito que tenta reeleição, candidato. O que mudou que a gente pode trazer de destaque no primeiro plano de governo, quando o senhor foi ser prefeito, para esse plano de governo agora, quando tenta a reeleição? Veja bem, os 2 planos de governo, eu construí ele em diálogo com a sociedade, eu acho isso muito valioso.
é ouvindo a população que a gente sabe onde que a gente quer chegar com a cidade. Mas tem uma mudança muito significativa entre os dois planos. O primeiro, e eu percebi isso durante o governo, porque ele foi o grande balizador das ações do nosso governo. Na prefeitura a gente tem uma área que chama gestão de projetos estratégicos, que eu falo que é o guardião do plano de governo, que trabalha de maneira transversal nas áreas, estabelecendo as diretrizes e estabelecendo as metas. E o primeiro plano de governo nosso, nós conseguimos cumprir basicamente 90% dele, mas ele tinha a forma como ele foi desenvolvido, ele trazia de uma maneira mais filosófica do que objetiva aquilo que a gente queria construir. Então, por exemplo, a gente queria construir mais oportunidades de qualificação para o Nova Limense. Nesse novo plano a gente está sendo mais direto. Olha, nós vamos construir uma escola de gastronomia e turismo. Nós vamos fazer um programa de intercâmbio para os alunos do programa Nova Língua. Então, para mim, a grande mudança, esse novo plano, é mais fácil de identificar as propostas que nós queremos apresentar para a cidade. E eu percebi isso exatamente no decorrer do mandato. Isso trouxe uma nova diretriz para a construção desse plano, que não perdeu a sua essência de dialogar com a sociedade, de ouvir associações comerciais, empresariais, de funcionários, servidores, ouvir partidos políticos que são, sim, uma representação da sociedade, e de poder, através de todo esse diálogo, construir a proposta que a gente acredita para os próximos 4 anos de Nova Lima. Diante desse cenário e das potencialidades que são criadas a partir de um aumento de arrecadação bastante expressivo que Nova Lima vem vivendo há alguns anos, o senhor pensa em modificar a estrutura administrativa que o senhor tem hoje, seja na ampliação de secretarias, ou a sua ideia é a manutenção das mesmas? Tem algo que até agora tenha chamado a atenção do senhor nesses primeiros 4 anos, e que seja, olha, eu preciso criar uma secretaria especificamente para tratar deste assunto, porque agora ele se tornou candente na cidade? Não vejo necessidade de ampliação de número de secretarias. O que a gente precisa é cada vez mais ter rigor com a gestão fiscal do município. Em Nova Lima, independente do valor que se arrecada, cada centavo conta, e conta muito, para melhorar a vida da população. Para se ter uma ideia, a prefeitura hoje é uma prefeitura eficiente. Nós encontramos uma prefeitura com recursos em caixa e que não conseguia executar aquilo que arrecadava. Hoje não. Hoje a prefeitura executa aquilo que arrecada, conta com um superávit que nos ajuda a realizar investimentos importantes, e a população percebe esse retorno no dia a dia. O que as pessoas falam na rua em Nova Lima hoje, olha, a gente está vendo o recurso sendo retornado através de serviços, de programas, de projetos, de obras, coisa que antes não vinha. Por quê? Porque agora nós temos uma prefeitura eficiente. Isso passou, claro, por um processo de estruturação de áreas que muitas vezes são as áreas meio. Procuradoria Jurídica, que é onde tramita os processos, o Departamento de Licitações, que eram áreas reduzidas, sucateadas, e não conseguiam colocar a energia necessária para fazer a prefeitura realizar aquilo que ela estava arrecadando. Era como se fosse uma cidade, uma Ferrari com um motorzinho de Fusca. E aí o prefeito acelera, mas não vai. O que a gente passou é por um processo de estruturação da prefeitura, onde a gente ainda não está com a Ferrari completa, vamos dizer assim, mas a prefeitura evoluiu muito, e hoje é uma prefeitura muito mais eficiente, que consegue realizar aquilo que nós estamos arrecadando e retornar para os pagadores de impostos, que são a população. Quando a gente fala em reeleição, alguns prefeitos defendem que os primeiros 4 anos são para colocar a casa em ordem, para fazer essa reestruturação, para entender os problemas da cidade, e os outros 4 anos para poder desenvolver a cidade ainda mais. O que o prefeito João Marcelo não fez nesse primeiro mandato e que olha para frente hoje e fala, a partir de agora eu consigo realizar em Nova Lima? Bom, primeiro eu fico feliz de saber que, se a gente teve tempo de arrumar a casa, isso foi no primeiro ano, no segundo ano de mandato, e rapidamente a gente conseguiu fazer a engrenagem girar e já pudemos realizar tanta coisa, entregar tanta coisa para a nossa cidade. Claro que tem aquilo que, quando a gente sonha, eu queria poder chegar aqui tendo realizado isso, mas são muitos os desafios. Para mim, o principal deles é o da mobilidade. A gente avançou muito nas articulações necessárias, a gente avançou muito nos projetos, e o meu desejo era que chegasse
ao final de 4 anos, com tudo realizado, isso não foi possível. A gente já tem obra concluída, a gente tem obra em andamento, a gente tem obra sendo licitada, a gente tem obra em projeto. E eu acho que esse é o grande legado que a gente quer deixar para o Novalimense nesse segundo mandato, porque a gente sabe que mobilidade urbana significa qualidade de vida, melhoria na vida do cidadão. Deixa eu lhe perguntar sobre mobilidade numa obra específica, prefeito, e a gente já conversou com o senhor aqui sobre isso na última visita que o senhor fez aqui à FM O Tempo, do nosso Café com Política. Era para falar sobre essa obra aqui na Alça de Nova Lima, que reúne Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Nova Lima, Ministério Público, e que teve problemas na sua licitação. A Prefeitura já deixou muito claramente que vai atrasar os processos licitatórios e o início da obra efetivamente como solução. O senhor cogita desistir desse empreendimento? Ele pode ser inviabilizado em função dessa demora ou vai ser mantido como uma solução, pelo menos paliativa, para o que se desenha ali naquela alça de acesso? Vai ser mantido, nós não desistimos, e esse é um grande exemplo das dificuldades que a gente enfrenta para pegar uma obra desse porte e transformar ela em realidade. A Prefeitura de Nova Lima, essa é uma obra dentro do município de Belo Horizonte que Nova Lima vai realizar. É uma obra que nós conseguimos recursos através de contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos daquela região, ou seja, não vai sair da nossa arrecadação diretamente, né, do Tesouro Municipal. Terceiro ponto, nós temos o projeto executivo dessa obra pronta, porque ela foi feita por um projeto como contrapartida, o projeto não se viabilizou, eles doaram o projeto executivo para a gente. E o recurso das contrapartidas também é assegurado. A prefeitura não precisará licitar essa obra, porque o nosso decreto de contrapartida estabelece que as empresas, e esse decreto foi instituído pelo nosso governo, ela pode destinar o recurso para o Tesouro Municipal, e aí eu vou licitar, ou ela executar uma obra determinada por nós. E a escolha é da prefeitura. Então nós escolhemos que aqueles determinados empreendimentos executem aquela obra, com o projeto executivo pronto. Aí, Guilherme, você me pergunta, por que essa obra não começou até hoje? O projeto executivo que está ali, quem conhece a região vai conseguir enxergar bem comigo. Quem está vindo de Nova Lima para Belo Horizonte, sentido BH Shopping, depois que passou do viaduto da linha Ferli, antes de chegar no Hotel Caesar Business, naquela região, aquele lado direito, que é um lado completamente antropizado, que é um lado que não tem nenhum tipo de vegetação, ele é considerado estação ecológica do cercadinho, o que não faz nenhum sentido, porque a estação ecológica está do outro lado, na parte de baixo da BR. E a gente não pode iniciar as intervenções ali, mesmo com o projeto pronto, com recurso assegurado, porque trata-se de uma estação ecológica. Nós temos duas alternativas. Uma, alterar o projeto, o que a gente está buscando e que de fato demanda mais tempo, porque a gente tem que trazer o projeto mais para dentro da pista, e isso gera um tanto de implicações, ou desafetar essa área como uma área da estação ecológica e, claro, naturalmente afetar em outra área que faça sentido. Mas isso é uma atribuição da Assembleia Legislativa do Estado. Então eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que, olha, a gente está com um projeto pronto, recurso assegurado, não vamos ter que passar pelo processo licitatório, porque quem vai executar são as empresas dos empreendimentos naquela região, e a gente não conseguiu por conta disso. Vamos desistir? Claro que não. Nós estamos enfrentando, estamos discutindo com o Estado, o IEF está alinhado com a gente, está sendo parceiro, e estamos caminhando para trazer a solução de uma obra que a gente sabe que vai ser de grande relevância para milhares de novalimenses que passam naquela região diariamente. Quando o senhor cita a Assembleia Legislativa, esse é um exemplo de união que deveria ter entre os poderes para que as cidades fossem desenvolvidas, prefeito? Sem dúvida. Inclusive, sempre que me perguntam sobre governo federal, governo estadual, polarização, eu acho o seguinte: o papel do prefeito é resolver os problemas da cidade. E a gente precisa ter esse espírito de união independente, porque o problema da mobilidade ali não é um problema de ideologia, de isso, daquilo, não. É um problema de mobilidade que afeta a vida de todo mundo. E aí a gente precisa ter união entre os atores políticos, e aí que a gente precisa de sensibilidade, né, e de atenção com quem está sendo impactado. Quantas famílias ficam presas, quantos milhares de novamente ficam presos naquele trânsito
precisando acessar o estudo, precisando chegar num hospital, precisando ir trabalhar em Belo Horizonte ou o que quer que seja, fazer um exame e ficam presos, e a gente precisa, enquanto classe política, ter união para resolver esses problemas. Vou ainda nos manter aqui no assunto mobilidade para lhe perguntar sobre uma questão relativa ao último projeto que a sua gestão teve, de fazer uma redução do preço da tarifa de hoje cobrada em R$2 no município. O senhor já explicou em outras entrevistas que foi um fator importante para diluição das pessoas na empregabilidade no município, né? De gente que está no Jardim Canadá, poder se deslocar para o centro de Nova Lima e etc. Deixa eu lhe perguntar agora sobre o passo seguinte, e quando a gente falava sobre articulação. Há uma cobrança bastante extensiva da população para se encontrar uma forma de ter, por exemplo, um bilhete único entre as cidades, ou no mínimo melhorar as condições dos ônibus que são metropolitanos, portanto não são de gestão dos prefeitos, mas eles sofrem as cobranças relativas a isso, para que eles tenham uma melhor qualificação, uma melhor, para ter o mínimo, o básico para o cidadão. E muita gente diz, olha, está faltando articulação entre os prefeitos, está faltando articulação com a Garambel, está faltando o governo do estado sentar e ele talvez ser um indutor disso. Qual é a sua perspectiva? É o senhor que se coloca à disposição para construir isso? Tem que ser o governador do estado? Quem é que tem que fazer isso e que papel o senhor vai se colocar para essa discussão, seja de uma tarifa única, seja de uma modificação nos parâmetros e nos padrões dos ônibus hoje intermunicipais? O que a gente percebe sobre o transporte público intermunicipal, esse que atende a nossa região metropolitana, é críticas e reclamações diárias. O prefeito, ele vive na zona quente ali com a população. Não tem um prefeito dessa região metropolitana que não sofra com o cidadão batendo na porta da casa dele e reclamando que o transporte está ruim, que a passagem está cara e que a qualidade está péssima do serviço. Todos os prefeitos sofrem com isso. E acaba que o governo do estado, de certa forma, não sofre essa pressão que os prefeitos sofrem e está distante dessa dificuldade que a população está passando. Isso, claro, por mais que o transporte seja uma responsabilidade do governo municipal, quem utiliza são os novalimenses, os raposenses, os riacimenses, o pessoal de Sabará e por aí vai, né? Então nós, prefeitos, precisamos estar cada vez mais articulados nisso. Eu sou testemunha de que em todas as reuniões da Garambel com presença do governador, esse assunto foi levantado. Em todas as reuniões da Garambel com representantes do estado, da CEINFRA, os prefeitos posicionaram disso e a gente tem batalhado para isso. Nós precisamos encontrar formas de ser mais efetivos nessa solução. Em Nova Lima nós chegamos a propor a guarda municipal e fizemos um convênio com o estado naquela época de pandemia principalmente, de realizar também a fiscalização, porque a gente sabe que o estado sofre com um número baixo de fiscais que estão rodando aí o estado e não consegue dar conta de tudo. Ainda assim, o retorno não foi efetivo. A gente precisa de um esforço maior do estado para aprofundar os contratos e entender onde que é possível melhorar. O que não dá para continuar é a população sofrendo. Em Nova Lima, a gente chega um ônibus do transporte intermunicipal que se chover, vai chover lá dentro, porque às vezes está sem aquela tampa. Eu recebo isso, determino imediatamente oficiar a CEINFRA, a empresa prestadora de serviço, notificar, mas muitas vezes a gente fica de mão amarrada. De fato, a gente precisa ter mais união entre os prefeitos, batalhar mais por isso. Como eu disse, sou testemunha dessas manifestações, não posso falar que isso não foi feito, eu vou estar sendo incorreto com os colegas prefeitos dessa região que têm batalhado tanto, mas definitivamente esse é um dos maiores transtornos que milhares de moradores da região metropolitana vivem. E nesse segundo mandato eu espero conseguir me dedicar ainda mais num trabalho de articulação com os prefeitos para a gente enfrentar esse problema do transporte público intermunicipal. Vai participar com a gente agora, candidato, a Cíntia Castro, editora de conteúdo de política do Jornal O Tempo. Oi, Cíntia, bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença do senhor aqui hoje conosco. Candidato, Nova Lima é um município que reúne muitos condomínios de luxo, eu digo não os verticais, mas os condomínios horizontais que ficam ali às margens da BR-040 e também na rodovia de acesso à cidade mesmo. Eu queria que o senhor nos falasse qual que é hoje a contribuição desses condomínios em termos de IPTU para a cidade, se o senhor acha que é um valor justo ou se precisa ser implementado algum tipo de mudança, porque eu me lembro que há alguns anos, em alguns municípios, esses condomínios eram considerados como área rural e o IPTU acabava sendo bem menor do que quem mora de fato na cidade. Não sei como é hoje em Nova Lima e queria ver a opinião do senhor sobre isso.
Bom, os condomínios, tudo bem, né, Cíntia, cumprimentá-la primeiro, mas agradecer a pergunta também. Os condomínios de Nova Lima, eles são de relevância, sim, para o município. Eles contribuem com a arrecadação através do IPTU, praticamente todos já são IPTU. Se tem algum que ainda é zona rural, confesso que não me recordo aqui de cabeça nesse momento, né, e os loteamentos que estão sendo aprovados, estão sendo todos aprovados nesse sentido, e essa arrecadação é fundamental para o nosso município. Nova Lima, hoje, ela consegue sobreviver porque tem boas arrecadações, além do que muitos municípios têm do fundo de participação, né? A gente tem aqui os royalties da mineração, a gente tem um bom ICMS e ISS, e nós temos também um bom IPTU e ITBI, né? O ITBI de Nova Lima contribui muito também. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão sobre a última vez que houve uma discussão, uma revisão do IPTU da nossa cidade, a gente pode considerar que é um IPTU defasado. Mas ainda assim não está na minha proposta aumentar carga tributária. O que a gente pode fazer, por exemplo, e estamos estudando isso na prefeitura, é o georreferenciamento, porque naturalmente as casas... tem gente que reforma, amplia, e essa adequação pode contribuir para a nossa arrecadação, mas de forma nenhuma há um planejamento de aumento de alíquota do IPTU, não é o nosso desejo. Quero agradecer a Cíntia Castro pela participação. Obrigado mais uma vez, Cíntia, um ótimo dia a você. Prefeito, quero passar a nossa conversa agora para tratar de saúde. É uma demanda evidentemente inesgotável para prefeitos em quaisquer que sejam os municípios. Mas eu queria trazer um dado especificamente da Secretaria Nacional de Atenção de Saúde relativo ao número de leitos de UTI neonatal do tipo 3. Fiz uma consulta ao Sistema Nacional e ele indica que Nova Lima tem apenas o Hospital Vila da Serra com 26 UTIs existentes e que não há UTIs do Sistema Único de Saúde, que é uma pressão que muitas pessoas têm, né? O município de Nova Lima tem pessoas com capacidade de pagar para esse serviço e muita gente sem essa capacidade. Só tem um plano de expansão específico para essa primeira parte. Eu sei que tem para a primeira infância, mas eu queria especificamente nisso. É de construção de hospitais especificamente, ou de adotar hospitais que já existem no município, como o senhor citou no começo da nossa conversa, de UTIs. Isto é possível de se fazer? Nova Lima é uma cidade que hoje conta com as principais redes privadas de saúde do nosso estado. E isso, de certa forma, é positivo, mas aí você vai pensar, mas e a população que não tem acesso? Aí que entra a prefeitura. Hoje a gente tem convênios, por exemplo, com o Hospital Vila da Serra, onde a gente contrata serviços no hospital em casos específicos de necessidade. Outro ponto, o Hospital Vila da Serra, o Hospital Biocor estão passando por processos de regularização. Uma forma deles se regularizar é convertendo em serviços para a nossa população. Essas são medidas, de certa forma, inovadoras que a gente garante que aquele paciente do SUS, aquele paciente que é atendido pela prefeitura, tem um atendimento de altíssima qualidade no hospital privado, dos melhores que a gente tem na grande BH. Essa é uma forma que a gente tem buscado avançar no que diz respeito a esse assunto. Tem expectativa, candidato, de aumentar de alguma forma o atendimento à saúde na cidade, ou isso não é necessário hoje na atual conjuntura que tem a população de Nova Lima? Não, é importante sim, a gente precisa, e isso está muito claro no nosso plano de governo, a necessidade da gente reformar UBSs, ampliar UBSs, construir novas UBSs, e aí aqui a gente pode passar por vários bairros, mesmo já tendo entregue no nosso primeiro governo, nesse governo agora, a construção de novas, a ampliação, a gente sabe dessa necessidade ainda que existe. Nós precisamos ampliar serviços, como estamos propondo a ampliação do atendimento de emergência de odontologia, como estamos propondo a construção do centro de tratamento de oncologia na cidade. Hoje as pessoas têm que realizar o tratamento oncológico em Belo Horizonte, e a gente quer levar isso para Nova Lima para trazer mais conforto para quem está passando por um tratamento de saúde. Ou seja, a gente sabe dessa necessidade e nós vamos encarar ela. O senhor falou sobre o plano odontológico, o atendimento odontológico, e na sua proposta de governo tem a ideia de se adotar uma urgência odontológica 24 horas.
Onde isso será implantado? Numa região específica da cidade? O senhor vai tornar isso um serviço espraiado por todo o município? Eu queria entender um pouco desse plano, por favor. A ideia é que essa urgência odontológica seja implantada nos prontos atendimentos que nós temos. Hoje a gente tem uma UPA na região central e temos um PA no Jardim Canadá, que era um PA que funcionava por meio horário. Nós ampliamos ele para 24 horas, estamos fazendo uma obra já de ampliação dele, e nessa obra o objetivo nosso é ampliar a UPA também, e nessas ampliações a gente poder implantar esse serviço de atendimento em emergências à odontologia. O corpo de pessoal e tudo que o senhor necessita para isso funcionar, ele já está nos quadros da prefeitura e será realocado, ou o senhor vai precisar fazer concursos públicos e contratações? Nós fizemos nesse governo agora, e concluímos esse ano, uma reestruturação de toda a carreira do servidor público da Prefeitura de Nova Lima, trazendo novamente horizonte de crescimento, perspectiva de futuro, uma carreira que havia sido interrompida. A partir desse plano de carreira, nos permite criar um horizonte futuro e aí sim adequar as áreas. Nós estamos com um concurso, já foi feita a prova agora recente da Guarda Municipal para dobrar a guarda, estamos com um concurso aberto da educação, onde a gente passa a ter um número maior para dar conta das nossas escolas, de professores, cumprir a questão da carga horária da maneira devida, e da mesma forma a gente estuda e prepara agora um concurso público para a saúde, e para isso a gente tem que considerar essas expansões, essa ampliação de atendimento, para que a gente faça dentro do que o nosso plano de carreira permite e dentro do atendimento que a população precisa e merece. Prefeito, Nova Lima, por muitas vezes a gente vê matérias, né, dos veículos de comunicação e de estudos que trazem a seguinte informação: Nova Lima concentra o maior número de ricos entre as cidades do Brasil. Como que uma prefeitura precisa fazer para atender essas pessoas que são ricas, mas também uma população que é carente, que precisa da prefeitura nos serviços de atendimento à saúde pública, da educação pública e de outros setores da prefeitura que são tão importantes para aquela população que depende do público? É uma pergunta ótima, até porque muitas vezes gera dúvida. Quando fala que Nova Lima é a cidade com a maior concentração de ricos, muitas vezes as pessoas interpretam que Nova Lima é a prefeitura mais rica, e na verdade não é isso, é onde existe de fato uma concentração de pessoas ricas, especialmente na região dos condomínios, né? Na região que é a continuidade da zona sul de Belo Horizonte, vamos assim dizer. E para lidar com isso, porque Nova Lima, mesmo tendo essa alta concentração de ricos, possui a sua realidade, como qualquer cidade no Brasil, que tem bolsões de pobreza, bolsões de miséria, e o poder público tem que buscar, para mim, em primeiro lugar, integrar essa cidade. Nova Lima é uma só, é uma única cidade. O aspecto da mobilidade é importante para essa integração, mas tem outros aspectos também, como o aspecto do turismo, do desenvolvimento. E claro, eu entendo que necessariamente o governo ele tem que atuar em todas as regiões como nós fizemos, mas tem que ter um olhar especial por aqueles que mais precisam. Nova Lima, nós criamos o maior programa de combate à pobreza da história da nossa cidade, que me permitiu ao Senado Federal apresentar para todo o Brasil. Um programa que destina 1% da nossa arrecadação, e olha, a gente tem 25% garantido para educação, 15% para saúde. Já pensou se todo município que tem essa obrigação pudesse garantir ao mínimo 1% para combater a pobreza? Certamente o enfrentamento à pobreza no nosso país estaria muito mais rápido do que tem sido, que é um recurso diretamente direcionado para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. São aquela mãe de família que tem 4 filhos, que não tem comida para pôr em casa e que tem que criar 4 filhos e que às vezes é muito fácil, não trabalha porque não quer. Né? E que precisa de um mínimo para ter força para correr atrás de uma qualificação, como nós temos os maiores programas de formação técnica e profissional da nossa história, programa de língua, de idiomas, inglês, espanhol, mandarim, programa de robótica e programação, isso tudo 100% custeado para a prefeitura, para quem mais precisa, para que tenha condição de sair dessa situação e transformar a sua vida e dos seus familiares. Mas é preciso um mínimo de dignidade e de combate à pobreza. E é esse equilíbrio de um olhar para a cidade como um todo, mas de uma atenção especial a quem mais precisa, que a gente acredita e que foi um grande norteador do nosso governo. O senhor citou algumas iniciativas de educação e eu quero mais detidamente tratar de 2 delas com o senhor. A primeira está no seu plano de governo, estão ambas, aliás,
universalização de creches para crianças de 0 a 3 anos e a construção de unidades escolares para ampliar o atendimento em tempo integral de estudantes na educação infantil e no ensino fundamental. Reunidas as condições positivas nas quais Nova Lima está nessa sua atual gestão, é possível atingir essas duas questões na sua integralidade num segundo mandato de João Marcelo? Acredito que sim, vou te dizer por quê, Guilherme. Eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito e durante o mandato de vice-prefeito nós sofremos muito com os processos licitatórios para reforma, ampliação, construção de unidades escolares. Era feito processo, o empreiteiro mergulhava o preço para baixo, aí media aquilo que era interessante para ele, abandonava a obra, aí refazia o processo, começava tudo de novo e a coisa não se resolvia. Enquanto vice-prefeito, imagino que 2 ou 3 escolas foram reformadas ou construídas num universo de 30. Quando eu assumi a prefeitura, encarei esse problema e essa dificuldade permaneceu. Foi daí que nasceu o nosso projeto de uma parceria público-privada no que diz respeito à infraestrutura das nossas escolas. A Câmara Municipal compreendeu o projeto, aprovou o projeto, nós fizemos a concorrência e um consórcio venceu essa licitação. Essa empresa vencedora tem agora por estabelecido em contrato que aportar um alto investimento para construção e ampliação, reforma de unidades escolares na nossa cidade, que nos dê condição de aí sim universalizar o atendimento às creches. Mesmo tendo inaugurado 11 creches, a gente ainda tem uma demanda em torno de 300 a 400 em fila de espera, e com a PPP nós vamos construir essas unidades para atender e da mesma forma vamos ampliar e reformar as nossas escolas para aumentar a nossa capacidade de receber alunos em tempo integral, onde a gente tem projetos tão interessantes como o projeto de imersão bilíngue, onde as crianças têm todo o tempo integral na língua inglesa. A gente precisa ampliar essa capacidade. Então, assim, o que me dá segurança é que nós estamos com um contrato assinado, com os projetos sendo finalizados, e vamos iniciar essas obras. As escolas de Nova Lima se transformarão num verdadeiro canteiro de obra. Obra a gente sabe que traz transtorno, mas a gente sabe que traz solução. E a solução vai ser atender todas as crianças em creche e ampliar o nosso tempo integral. O senhor possui hoje uma aprovação considerável no governo, cerca de 75%? É isso? É o que tem apontado as pesquisas. É o que tem apontado as pesquisas. E pelas pesquisas, uma aprovação histórica, né, para um prefeito que tenta a reeleição. De onde você acha que surge essa grande aprovação numa cidade que é tão importante como Nova Lima? Primeiro que eu percebo que essa aprovação na rua, no sentimento com as pessoas, e eu sou muito grato ao carinho de cada novalimense que me para na rua, que reafirma a confiança no projeto político que nós estamos construindo para a nossa cidade. E Nova Lima historicamente viveu uma polarização política semelhante ao Brasil, onde os atores políticos eram muito vistos como um só faz obra, o outro só é o do social, só faz programa social, e na verdade eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, e a população percebeu, como eu disse aqui no início da entrevista, o retorno dos impostos através de obras. Ou seja, a cidade hoje tem obras que foram realizadas, aguardadas há mais de 40 anos, há mais de 30 anos, há 20 anos, de obras que eram necessárias do dia de hoje, mas também o cuidado com as pessoas. Programas que transformam a vida das pessoas, como um programa Nova Renda, esse de transferência de renda que eu falei, como a escola de programação e robótica, onde você pode pegar um filho da costureira, de um cozinheiro, como era minha avó, meu avô, e colocar nessa escola e transformar a vida deles e fazer com que eles tenham um futuro melhor, porque a programação não é o emprego do futuro, não, já é do presente. Hoje um programador ruim de serviço está empregado e bem pago. Imagina o bom. E nós estamos formando os novalimenses numa escola de altíssimo nível, que o pessoal da FIENG teve lá com a gente e falou que quem for passar por aquela trilha de formação é a mosca do olho azul. Quem fizer iniciação, aperfeiçoamento, técnico, pós-técnico, como o programa de línguas, onde a gente banca nas instituições privadas bolsas para quem mais precisa, de aula de mandarim, de inglês, de espanhol. Isso é um poder transformador na vida das pessoas. Ou seja, nós estamos permitindo as pessoas sonharem, realizarem seus sonhos, e estamos cuidando da cidade, estamos fazendo as obras que as pessoas precisam. Acho que esse equilíbrio, com uma gestão séria, eficiente, é o que nos traz uma alta aprovação, e que eu fico muito feliz e só tenho que agradecer a confiança dos novalimenses. O senhor já foi vice em uma oportunidade, sabe muito bem quais são as atribuições, aquelas que são dadas pelo prefeito e aquelas que surgem ao longo de um mandato.
Eu quero saber especificamente pela escolha da sua vice, Cissa Carolina. O que ela vai entregar na avaliação do senhor, o que o senhor espera ao trazê-la para ser a sua vice, e qual é o projeto político que se desenha para ela? É a continuidade de um eventual mandato do senhor? Ela é a aposta que o senhor tem para o futuro de fazer política? Bom, primeiro que a Cissa é uma mulher espetacular, uma mulher de Honório Bicalho, que tem uma história de vida maravilhosa, filha de servente escolar, batalhou na vida, estudou na escola pública, construiu uma história linda, empreendeu, virou empresária, foi para a associação comercial, lutou pelos empresários e se destacou como uma liderança feminina na nossa cidade. Convidei a Cissa para vir para o governo para ser a nossa diretora de desenvolvimento econômico. E lá ela desenvolveu projetos transformadores como Elas no Comando, onde mais de 1.000 mulheres empreendedoras Nova Lima já passaram por processo de qualificação e, se perguntar, todas são apaixonadas com o programa. Um programa que tem feira, workshop, viagem, processo de capacitação técnica, comportamental para mulheres empreendedoras, seja pequena ou a grande empreendedora. E esse é um dos exemplos dos programas que a Cissa desenvolveu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, claro, com uma equipe muito boa, liderada por um excelente secretário, enfim. E eu convidei a Cissa durante o mandato para vir ser minha chefe de gabinete. E ali eu pude conviver ainda mais com ela no dia a dia e perceber o quanto a Cissa é dedicada, o quanto ela viveu de maneira intensa esse mandato para contribuir que a gente realizasse tudo isso. E quando convidei a Cissa é por ter a certeza que essas características vão permitir a ela estar ao meu lado governando a cidade. A Cissa é uma pessoa que está completamente inteirada de todas as situações do município, porque viveu ao meu lado como chefe de gabinete e agora como vice-prefeita, sendo eleita, se a população quiser, claro, né, nós vamos ter a oportunidade de ter uma mulher muito aguerrida liderando esses projetos comigo. Não passa por discussão nossa, sucessão, não é o interesse nosso, não é o objetivo nosso. Eu e a Cissa nunca cogitamos ou conversamos sobre isso. A gente está preocupado em cumprir um compromisso com quem confia na gente, que está ali estabelecido no nosso plano de governo. Esse é nosso objetivo, foi assim que eu guiei o meu primeiro governo. Eu lembro que no início do meu primeiro governo, numa reunião com a equipe de gestão, alguém falou sobre reeleição. Eu falei, opa, vamos morrer esse assunto aqui agora. O meu compromisso é com Nova Lima, é com esse mandato e é com o que nós temos que realizar. Se vier uma reeleição lá na frente, ela é consequência e ela é reconhecimento. Mas o objetivo aqui não é reeleição, não. Se eu tiver que concluir esse mandato e sair de cabeça erguida, consciente do que eu fiz, vamos em frente. Né? E é dessa mesma forma que a gente quer construir o segundo mandato. A eleição municipal, ela escolhe também os vereadores da cidade. Qual que é a relação hoje do prefeito João com a Câmara de Nova Lima? E o que o senhor espera, o que o senhor acha que a população deve se basear para poder fazer a escolha também dos vereadores? Olha, a Câmara dos Vereadores é a representação legítima do povo. A gente tem que ter muita atenção na hora de escolher os nossos vereadores. Eu, enquanto prefeito, me sinto na obrigação, porque é a minha obrigação, de ter o máximo respeito com cada vereador, porque ele está ali eleito e eleito pelo povo. A pauta que é trazida por um vereador tem que ter respeito, porque ele foi eleito. E agora é o momento de escolher nossos próximos vereadores. Eu posso dizer que a minha relação com essa Câmara atual é uma relação extremamente respeitosa, republicana e, acima de tudo, de diálogo. Essa Câmara fica marcada na história como a Câmara que aprovou o programa de transferência de renda, como a Câmara que aprovou o subsídio tarifário para baixar a tarifa do transporte público, como a Câmara que aprovou a PPP da educação, que vai revolucionar a infraestrutura da nossa educação na cidade. Isso é um legado que eles têm, que foi construído com diálogo, com harmonia, como tem que ser, de maneira respeitosa. E Nova Lima passa por um processo único de ampliação de cadeiras. No próximo mandato, nós deixaremos de ter 10 vereadores e passaremos a ter 15, o que aumenta a representatividade, e a população tem que compreender o tamanho da importância disso. Agora é a hora de regiões que eventualmente não eram ouvidas, passar a ser ouvidas, de grupos que não tinham voz, passar a ter voz. É a hora de eleger quem de fato representa você e quem de fato terá uma voz ativa na Câmara, porque eu, enquanto prefeito, e se reeleito, certamente continuarei com a mesma postura. Não como uma postura de que a Câmara é subordinada da Prefeitura, como muitos já fizeram. Eu não acredito nisso.
Pelo contrário, são poderes independentes, equiparados, que devem se respeitar e trabalhar de maneira responsável para a população. Eu vou voltar rapidamente no tema de mobilidade, porque eu acho que ele tem uma relevância importante pela dinâmica que tem a cidade de Nova Lima. O senhor tem uma proposta especificamente para avaliar a implantação de um sistema que chama de micromobilidade em bairros que não são atendidos pelas linhas de ônibus municipais. As cidades com experiências diversas. Na região metropolitana vamos encontrar cidades com o transporte suplementar, como a capital. Tem cidades como Betim, por exemplo, que já tiveram perspectivas das vans serem utilizadas entre áreas dos bairros. O que o senhor está propondo nisso aqui? Que tipo de estudo? É para ter van? É para ter um outro tipo de veículo? É que tipo de transporte? Bom, primeiro, Guilherme, que a gente conseguiu já avançar muito no transporte público, não só com o subsídio tarifário que levou a tarifa a R$2 e com a tarifa zero aos domingos e feriados, e nós vamos levar a tarifa zero para o sábado também, como o aplicativo da mobilidade que facilita a vida do cidadão, com o aumento do número de linhas, com o aumento do número de ônibus. Isso tudo já permitiu no transporte municipal inúmeras melhorias, mas a gente sabe que dá para fazer mais, e é por isso que a gente quer chegar onde hoje a gente não chega. Nova Lima tem bairros com dificuldades de acesso por sua característica, né? Nova Lima é uma cidade dentro de uma série de montanhas, né? Um vale, vamos dizer assim, o centro da cidade. Nós temos outros bairros mais distantes que têm dificuldade de conexão. Nós temos bairros em surgimento que ainda não são atendidos da maneira devida pelo transporte público. E muitas vezes, quando a gente estuda viabilidade para o transporte convencional, não vale a pena. E aí que a gente tem que ser inovador, empreendedor, como a gente buscou ser durante todo o governo, e buscar essa alternativa. Onde, inicialmente, eu falando aqui na minha concepção, o meu desejo é que a gente possa realizar como van, se for a demanda, possa realizar como micro-ônibus, se for a necessidade. Mas isso a gente vai conseguir apurar com técnica, com a equipe técnica que a gente tem lá. Enfim, eu levo o governo muito nesse sentido. Eu estabeleço a diretriz e as pessoas trabalham para realizar isso da maneira correta, né? E o desejo nosso é chegar onde hoje a gente ainda não consegue chegar. Prefeito, eu queria falar sobre os grandes eventos que a cidade recebe, muitas vezes privados, né? Por uma área, principalmente ali na região do Alphaville, são eventos que são caros para a população, muitas vezes. Qual que é o programa da prefeitura para levar lazer e cultura para aquela população que eventualmente não tem condições de acessar um evento desse? Olha, Nova Lima de fato tem se transformado num grande polo de grandes eventos nacionais, recebe muitos artistas nacionais, e a gente fica feliz porque a gente acaba atraindo a região metropolitana para conhecer nossa cidade. Eu sempre brigo para falar Nova Lima, porque tem artista que vem aqui e fala: olá, Belo Horizonte. Não, Nova Lima, pô, tá em casa. Nova Lima é hospitaleira também, como a nossa querida capital, né? E em Nova Lima, historicamente, há eventos para a população. Nós temos a festa de Réveillon, o aniversário da cidade, nós temos a festa do cavalo, nós temos o Oktoberfest, que fortalece principalmente as cervejarias artesanais que fazem de Nova Lima um grande polo nacional nesse sentido, e a prefeitura continua investindo nesses eventos. O nosso governo não criou nenhum evento novo, mas fez todos bem feito. E isso trouxe, claro, uma atenção e um olhar especial por parte da população, que fica feliz quando tem garantida a oportunidade do lazer, que é uma garantia constitucional. Por exemplo, nós recebemos na Festa do Cavalo esse ano a Ana Castela, que é uma febre entre as crianças especialmente. Eu também sou fã dela, mas é uma febre geral, né? Mas eu estou falando dela pelo seguinte: quantas crianças ali das periferias de Nova Lima teriam a oportunidade de realizar o seu sonho e ir num show da Ana Castela se não fosse a nossa Festa do Cavalo? E uma Festa do Cavalo bem feita, com respeito aos investimentos públicos, às outras áreas que é necessário, mas sem perder uma característica que não foi criada por nós e que é histórica na nossa cidade. Quero agradecer muito a presença do prefeito João Marcelo, candidato pelo Cidadania à reeleição. Obrigado por estar conosco aqui nessa sabatina, prefeito. Eu que agradeço, Guilherme, Thalita, essa ótima oportunidade, e claro, aproveitar aqui para pedir a confiança do Nova Limense mais uma vez. Eu só tenho que agradecer a todos vocês e dizer que esse mesmo espírito e energia de trabalho que gerou oportunidade para tanto Nova Limense é o trabalho que nós vamos seguir. Eu sempre falo, se Minas é o berço da liberdade, Nova Lima será o berço das oportunidades e vai seguir no caminho certo. No dia 6 de outubro, vote em João Marcelo 23.
obrigada, candidato à reeleição, prefeito João Marcelo do Cidadania, como disse Guilherme Brahim. O nosso convidado de hoje, abrindo então a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima. Amanhã nós vamos ouvir Gilson Amorim, esse é o nosso candidato aqui sabatinado também. A gente espera você a partir de 8 da manhã. Tchau. O tempo nas eleições 2024. Você bem informado em todas as plataformas.